Boa noite, gente. Oh, Deus, tem misericórdia de nós. Como que vocês estão? Todos bem? Com a glória de Deus? Todos bem, gente? Paz do Senhor. Deus é maravilhoso, né? Oh, Jesus. Vamos orar, né, gente? Antes de começar a live, antes de falar da palavra. Vamos estar orando, né? Para a glória de Deus. Como que vocês estão? Todos bem? Desde já eu peço, né? Curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga, tá bom? Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é maravilhoso. Não há outra além dele. Aleluia, Jesus. Vamos orar, né? Glória a Deus, Senhor. Muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão, pelo teu sustento, pelo teu alimento. Deus, desde já eu quero te glorificar nessa noite, eu quero te exaltar, eu quero te bendizer. Eu quero te dar, Deus, todo o louvor, toda a glória. Pai, muito obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo. Eu te rendo todo louvor, toda glória, toda adoração. Desde já, Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Nos ajuda, Deus, a continuar firme na tua presença. Nos ajuda, Jesus, a romper coisas que a gente ainda não rompeu. Oh, Pai, glorifica o teu nome através da nossa vida. Oh, Espírito Santo de Deus, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto. Eu te bendigo, eu te rendo todo louvor, toda glória, toda adoração. Desde já, Pai, eu quero te agradecer, eu quero te louvar. Eu quero, meu Deus, colocar diante de ti, Deus, a minha vida. Eu quero colocar diante de ti, Pai, as pessoas que aqui já se encontram. Eu quero colocar diante de ti, Deus, todas as pessoas que vão estar aqui, Deus. Oh, Pai, que o Senhor venha tirar, Deus, tudo aquilo que não provém de ti. Deus, que esta live, Deus, venha ser para a honra e a glória do teu nome. Deus, nos ajuda a falar da tua palavra. Espírito Santo que revela, Espírito Santo que fala com o povo. Desperta o teu povo, Deus, do sono. Não deixa o teu povo esmorecido como está ficando cada dia mais. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, a minha oração nessa noite, que o Senhor venha fazer um milagre na nossa vida. Nós necessitamos do Senhor todo dia, Pai, toda hora, todo momento. Ah, Deus, se não fosse a tua misericórdia,
se não fosse a tua bondade, se não fosse o teu amor, se não fosse, meu Deus, o Senhor nos sustentando, ai de nós, se não fosse o Senhor, Pai, tendo o amor, como diz a tua palavra, Deus, que o teu amor é tão grande que ele nos constrange. E graças eu te dou, Deus, por este amor. Graças eu te dou, Deus, por esta misericórdia que me alcançou, Pai, nesse dia, nessa noite. E desde já, Pai, eu quero te agradecer por tudo. Desde já, Deus, eu quero te glorificar pela minha vida, pela vida das pessoas que se encontram aqui. Coloco também diante de ti, Deus, a vida do Júnior. Não o conheço, não sei de onde ele é, mas o Senhor sabe do que se passa, do que tem vivido, do que está passando, e só o Senhor pode fazer algo para ele, por ele, na vida dele. Senhor, faça a tua vontade, ajuda o teu filho, Senhor, sustenta, Deus. Ah, Pai, como nós vivemos tempos difíceis, como nós vivemos tempos de frieza, de fraqueza espiritual. Quanto tempo, Deus, nós vivemos aonde o amor de muitos já esfriou, já acabou mesmo, já não tem mais nada. Mas desde já, Pai, eu quero orar, Deus, que o Senhor possa ter misericórdia da tua igreja, do teu povo, da humanidade da terra. Oh, Deus, se não fosse a tua misericórdia, eu sei, Pai, que ninguém estaria aqui para contar a história. Ninguém estaria aqui orando, ninguém estaria aqui te clamando, falando algo do Senhor, falando o teu nome. Mas desde já, Deus, eu quero agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade de glorificar o teu nome, de falar contigo, de fazer menção do nome do Senhor. E em nome de Jesus, Pai, eu coloco diante de ti a vida do Júnior, a vida dos demais irmãos e irmãs que aqui se encontram. Oh, meu Pai, aqueles que ainda vão estar chegando. Oh, Pai, que o Senhor possa ter misericórdia de cada vida, de cada pessoa, em nome de Jesus. Deus, nós precisamos tanto do Senhor. Não só hoje, não só agora, não só nesse momento aqui de live, mas em todo o tempo da nossa vida. Deus, nos ajuda, Senhor, sustenta o teu povo precisa de consolo, o teu povo precisa de sustento, o teu povo precisa de despertamento espiritual, despertamento para a realidade da vida, despertamento das coisas do céu, despertamento para aquilo, Pai, que vai acontecer, como diz o livro de Apocalipse, despertamento da tua palavra. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, e desde já eu também quero orar pela minha vida, que o Senhor possa me usar como o Senhor tem me usado para falar com o teu povo a tua palavra. Oh, Deus, só o Senhor sabe de cada vida aqui, Deus. Só o Senhor sabe de cada situação, de cada pessoa, de cada lar, de cada rua, de cada casa, Senhor. Só o Senhor sabe. Deus, por isso eu te peço em nome de Jesus, aonde tiver alguém que está pedindo, Senhor, misericórdia, ajuda, Senhor, tenha misericórdia. Dá livramento, Deus, de morte. Dá livramento, Deus, das garras do inimigo, aquele que vem matar, roubar e destruir. Mas o próprio Jesus disse, eu vim para dar vida e vida com abundância. E desde já, Pai, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor Jesus, que tem vida com abundância, possa fazer presente na vida de cada um que crê. Ele mesmo disse na tua palavra, aquele que crê em mim, ainda que morra, terá vida eterna, vai ter vida após a morte. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, e é nesse Jesus que eu creio, é nesse Jesus que eu faço menção, é nesse Jesus que eu sempre estou pregando. E é Ele, Pai, é por Ele, Pai, que eu faço essas coisas. Por isso, Deus, eu te peço em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Não só de quem está aqui, mas principalmente da pessoa também que está falando contigo. Porque também preciso da tua graça, preciso da tua misericórdia, preciso do teu despertamento.
Eis-me aqui, Deus, para fazer aquilo que o Senhor quer. Eis-me aqui, Deus, para falar da tua palavra. A tua palavra diz, o próprio Isaías falando com o Senhor, que ele era o cara que habitava num povo, que o povo era de impuro lábios. E ele também se colocou no meio, falando com o Senhor, que também era um homem de lábios impuros. Mas o Senhor escolheu ele para falar com o povo daquela época. E como o Senhor levantou Isaías, Pai, o Senhor tem levantado vários e vários na terra, homens e mulheres de Deus, para falar de ti. Por mais que Isaías foi levantado e pregou e ninguém ouviu, como também João Batista pregou e ninguém quis se arrepender, foi muito pouco as pessoas que se arrependeram. E quantos profetas do Senhor foi levantado e pregou e muitas pessoas não se converteu. Mas graça te damos por esses profetas, porque essas palavras têm feito de encontro a corações, Deus, e corações nesta geração têm despertado para a vida. Claro, Senhor, que tem muitas gerações que não liga, que não está nem aí, que como se nada fosse nada a tua palavra. Mas muitos também na terra ainda te quer, ainda, Deus, crê no teu nome, ainda deseja ter algo sobrenatural, algo que passa desta realidade, algo espiritual. E é no teu nome, Jesus, que eu oro, que o Senhor possa nos despertar, Pai, como o Senhor despertou aqueles profetas, que o Senhor possa nos levantar, como o Senhor levantou aqueles homens de Deus, para falar da tua palavra em tempo e em fora de tempo. Oh Deus, nós temos tanta liberdade de falar do Evangelho, de falar da tua palavra ainda. E graça te damos por esta graça, por esta misericórdia, por esse amor, por esta liberdade, Senhor. Mas naquele tempo, aquele povo era perseguido, aquele povo era muitas das vezes levado em prisões, cortava até mesmo as suas cabeças, lançava eles no deserto, lançava eles nas prisões, matava eles. Mas eles ainda não paravam de falar de ti. Deus, que o Senhor possa colocar diante da tua igreja, do teu povo, de pessoas, homens e mulheres de Deus, um espírito do Senhor. Como a tua palavra diz, que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas o Senhor nos deu um espírito de coragem. E o Senhor fala ainda mais que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia. Deus, que a gente venha ser ousado para pregar, ousado para falar do teu nome, para orar, para interceder por pessoas, ousado para falar a verdade de Jesus, ousados para falar o nome de Jesus, pregar sobre ele. Oh Deus, e que nós, meu Deus, venha diminuir para que o Senhor cresça. Em nome do Senhor Jesus, Pai, levanta essa geração de novo. Homens que pregavam e não pregam mais. Homens que oravam e não oram mais. Mulheres que jejuavam, que oravam nas madrugadas, não faz mais isso. Levanta esta geração de novo. Levanta esse jovem. Levanta esta moça, esse rapaz, Deus, que está abatido, cansado, sobrecarregado, desanimado, não pensa mais que tu tens algo para ele por causa do pecado, por causa da iniquidade, por causa da vida que tem levado, Deus. Se essa pessoa soubesse o quanto Deus tem de melhor, porque a tua palavra diz, Pai, que os teus pensamentos são mais altos e os seus caminhos são melhores. Os nossos, Deus, é frustrante. Os nossos parece que é de paz no começo, mas o final é guerra. Os nossos, muitas das vezes, parece que está tudo bem no comecinho de tudo, mas depois dá tudo mal.
Ajuda essa geração a pensar como tu pensas, Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a pensar como tu pensas, Senhor. Ajuda nós a ter sentimentos que tu tens, pensamento que tu tens, Senhor. Levanta esta geração de novo que está caída. Restaura essa geração de novo que está caída. Em nome de Jesus, a minha oração nesta noite, Deus, que o Senhor possa, Deus, voltar essa pessoa, pegar a memória dela, o cérebro dela e fazê-la lembrar da sua promessa. Lembrar, Pai, da onde que caiu e arrepender-se para receber de novo a unção, o poder, a ousadia, a coragem do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, ainda existe um povo que, por mais inundado no pecado, na iniquidade, ainda tem pensamentos do céu. E aonde tiver alguém agora, Deus, com pensamento do céu, aonde tiver alguém agora, Pai, escutando essa oração, que o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça, possa operar nessa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque eu sei, Deus, que ainda tem pessoas que, por mais inundado no erro, inundada no pecado, ainda tem pensamento do céu, ainda reconhece o poder que o Senhor tem sobre ela e sobre ele, ainda reconhece que Deus é na vida dele e na vida dela, na hora que ela se posicionar, na hora que ele se posicionar, na hora que ele colocar a se dispor para Deus, em disposição, como um guerreiro, como o Senhor foi com aquele homem lá que eu até esqueci o nome, é um profeta também, mas ele estava inventando desculpa, inventando moda, e o Senhor ainda mandando o anjo falar com ele, que para ele era um vaso valoroso, que para o Senhor ele era um vaso escolhido, e ele tentando falar que ele era o menor da casa, que ele não prestava, que a família dele era a pior que tinha. Mesmo assim, o Senhor mandava o anjo ir lá falar com ele. Oh, Espírito de Deus. E ele inventando mais moda e mais moda, fazendo prova contigo e tu respondendo todas as provas que era com ele. E aquele homem pregou, lutou, mas muitos não deu ouvidos. Muitas das vezes, Pai, tu pode levantar alguém e por mais que ninguém tá dando ouvido, esta vida não pode parar de falar, porque esse é o propósito de Deus para a vida de cada um, falar dele, para quando chegar no tempo do juízo, não tiver desculpa na porta do céu. Por isso a palavra de Deus fala que vai chegar um povo perto de Jesus e vai falar assim: eu preguei, eu profetizei, eu curei, em teu nome eu fiz milagres. E o próprio Jesus vai olhar para ele ou para ela e falar assim: aparta-te de mim, vós maldito, porque eu não te conheço. É por isso que tu levanta profetas, é por isso que tu levanta profetizas na terra, é por isso que tu levanta homem e mulher de Deus para falar a verdade, porque quando chegar aquele dia não haverá desculpas, não haverá argumentos, não haverá justificativas, porque teu nome será glorificado. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus, desde já, Pai, eu quero te agradecer por tudo, por esta oração, e me ajuda, Deus, a falar a tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, amém, minhas irmãs. Eu quero pedir a todos que estão aqui na live, manda para um amigo, manda para uma amiga, aquela pessoa que gosta de ouvir Bíblia, aquela pessoa que também não gosta, vai que ela entra por interesse, né? E Deus ajuda ela, e Deus ajuda ele.
Pode fazer essa pergunta. Se não for uma pergunta que eu não sei, não responderei. Sim, Jeremias também foi um homem, né, que foi levantado por Deus e pregou muito. Mas não é sobre esse aí, não. Mas obrigada, viu? Deus te abençoe, Henrique. Deus é maravilhoso, né, gente? Hoje, gente, eu quero falar de uma palavra. Hoje eu vou falar mais um pouquinho, né? Daquela palavra lá de 1 João. Ontem, quem estava aqui comigo na live, 3 horas da tarde. Ontem, antes de ontem, né? Quinta e sexta, né? Eu preguei 2 Pedro, capítulo 3, sobre a vinda do Senhor. Mas hoje o Senhor colocou uma palavra no meu coração, né? Eu já fiz algumas lives sobre esse tema, né? Das cartas de João. E hoje nós vamos falar, né? De 1 João, a carta de João, né? Capítulo 1, tá bom? Amém? Quem que falou que queria fazer uma pergunta aí? Quem é? Oh, meu Deus, me ajuda aqui. Só Deus na minha vida. Pera, gente. Quando o celular quer bugar... Voltou, né? Amém. Quem queria fazer a pergunta aí, gente? É o Esdras. Tem muito tempo que ele não entra na live, né? Amém? Ele não tá aí mais não, né? Tá bom, vamos lá. Ó. A palavra da vida foi manifesta na carta. Gente, quando João escreve essa carta, ele tá falando de Jesus. Lá em João, né? Não 1 João, mas lá no livro de João, capítulo 1 vai falar assim, que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem estuda português vai saber que verbo é palavra, né? E o verbo que tá falando ali é Jesus. Jesus, ele teve que descer do céu, né? Da sua glória. Se fazer humano, sofrer as mesmas paixões, sentir as mesmas coisas, pensar as mesmas coisas que o ser humano pensa, sofrer, né, igual o ser humano sofre, só que ele não pecou. Ser tentado e tentada todo mundo é, mas cometer o ato, pecar, é outra coisa. E Jesus, né, ele veio em forma de gente, de ser humano, mas ele era a palavra de Deus sendo manifestada aqui na terra. Você sabia disso? Que o próprio Deus precisou descer aqui para mostrar para nós, né, fazer de carne e osso ser humano igual nós, sofrer as mesmas coisas, para mostrar para mim, para mostrar para você que não vai ter justificativa na porta do céu, porque tem jeito sim de ser crente fiel. É difícil, Ana? Difícil demais. Mas não é impossível. Eu creio que o Senhor Jesus, né, foi cumprimento da palavra de Deus. Por quê? Porque ouviria gente falando assim, mas era Deus. Como hoje tem gente ainda falando, o Senhor Jesus era 100% Deus. Mas você também esqueceu que a Bíblia também nos dá respaldo que ele era 100% homem. Chorava, pegava gripe, pegava resfriado, doía a perna, doía o braço, tinha dor de cabeça.
as mesmas coisas que nós passa aqui também. Não tem justificativa, gente. Hoje, o povo tá cheio de justificativa, falando assim, não tem como ser crente, não. Fiel, não. Às vezes, né? Fala até assim, não tem como nem ser fiel a quem a gente ama. Imagina a Deus que a gente nem tá vendo. Eu já ouvi isso, infelizmente. Pessoas que dizem crente. Cristão, cristã, evangélica, evangélica, da forma que você achar melhor aí. Mas eu quero te falar uma coisa. A Bíblia fala que nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. E tem muito filho de Deus hoje com justificativa. Eu não quero mais, eu não aguento mais, eu quero parar. Misericórdia na minha vida. Eis que eu já cansei. Eis que eu não aguento mais. Eis que misericórdia na minha vida. Também já falei isso, já pensei isso. Não vou ser hipócrita. Mas não podemos com Deus com justificativa. Porque ele veio aqui em carne, em forma de ser humano, como homem, para mostrar que tem jeito, tem como andar com Deus. Tem jeito. Tem muita pouca gente na live, gente. Eu quero pedir vocês, em nome de Jesus, manda para alguém. Republica a live. Deixa Deus te usar. Em nome de Jesus. Tá bom? Então vamos lá ler, primeiro a palavra, tá bom? Primeira epístola, né? Ou primeira carta de João. São João, né? Melhor dizendo. A palavra da vida foi manifesta na carne. Esse é o título, né? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vós anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vós anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Aí continua, né? Deus é luz, aqueles que não andam na luz não têm comunhão com ele. Esse é o título também, né? Do versículo 5 em diante. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Versículo 8. O título é assim, né? A confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lhe mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Até aqui. André, boa noite, paz do Senhor Jesus. Rádio, né? Gospel e Hebe. Graça e paz, povo abençoado, amém. Graça e paz, e o paz do Senhor. Tá bom, gente? Amém até aqui. Então vamos ler. E explicar um pouquinho aqui, só para vocês entender mais a fundo a palavra de Deus. Como eu estava falando, né? O Senhor Jesus é a palavra de Deus concretizada na terra. Talvez alguns que estão aqui, né,
como eu também, no comecinho mesmo, eu também tive esse pensamento, falo assim, mas eu nunca vi Jesus pessoalmente, né? Cara a cara. E talvez você, quando lê a Bíblia, é difícil, né? De você acreditar, crer, ter fé. Só que eu vou te dizer uma coisa. Eu quero te convidar hoje para você pedir o Pai, que é Deus, o Espírito Santo dele. Porque sem o Espírito Santo você não consegue ler Bíblia. Imagina crer no que está escrito nela. Não vai acreditar mesmo. Para mim crer nas coisas de Deus, eu preciso de Deus. Para você também que está aí do outro lado, para crer nas coisas de Deus, você precisa de Deus. Você precisa de Jesus, você precisa do Espírito Santo. Porque sem eles nada é feito. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É eles que faz a obra no ser humano. Eu e você. Olha o versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, o que os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Esse aqui é João falando. Porque ele viu Jesus pessoalmente. Ele deitou no ombro de Jesus, ele tocou em Jesus, ele andava com Jesus, ele comia, né, o mesmo pão, bebia a mesma água, estava no mesmo ambiente, na mesma casa, né? Andava com Jesus. Então ele tem muita autoridade para estar escrevendo esta carta. E tem muita gente que eu não vou julgar, né? Nem posso fazer isso. Eu não vou criticar também, porque eu também já fiz isso. Falar, né? Ou pensar, mas eu nunca vi Jesus. Eu nunca andei com Jesus. Eu nunca comi pão com Jesus. Eu nunca bebi água com Jesus. Eu nunca andei atrás de Jesus. Eu nunca deitei no ombro dele, né? Se eu fosse amiga dele. Enfim. Abraçar ele. Nunca aconteceu nada disso. Como que eu vou crer em Jesus? Só que tem um mistério aqui. Eu quero que você entenda isso aqui no começo, né? Para mim começar a pregar o restante da palavra. Ninguém crê em Deus se não for por meio de Deus. A Bíblia diz, né, que quem nos chamou, quem nos escolheu é Ele. Pronto, é Deus. É Deus que me escolhe, é Deus que me chama, é Deus que te escolhe, é Deus que te chama. Pronto, final. A partir daí, você vai entender o mistério. Qual o mistério? Um mistério que tem na palavra que muitos não estão pregando. Qual é esse mistério? Jesus. Jesus vai dizer assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, que é Deus, a não ser por meio de mim. Então, gente, nós, depois que Deus nos chama, Deus nos escolhe, nós precisamos entender sobre o Filho, que é Jesus. Muitos falam de Deus, mas esquecem de falar do Filho, que é Jesus. O próprio Jesus, quando pregava aqui na terra, ele falava, vai contender com meu Pai. O Pai e eu sou um só. Aquele que vem a mim, vem ao Pai. Ana Clara, paz do Senhor. Tá vendo o mistério aí, gente? Você sabia que tem gente que não rompe por causa disso? Porque eles não têm essa convicção, esta certeza que Cristo, Jesus, melhor dizendo, que vai levar ele para o céu. É através dele crer que Jesus morreu na cruz para salvar a alma dele, que ele vai para o céu. Dele crer que Jesus morreu na cruz do Calvário, dele crer no testemunho de Jesus, dele crer que Jesus vem em carne. Tem gente pregando por aí que Jesus é um simples profeta. Meu Deus, a live tá com 136 gente. O que é isso? Alguém fez algo aí. Meu Jesus amado.
Então vamos lá. Quando pessoas falam isso, Jesus é só um profeta, Jesus foi só um homem importante na terra, está desprezando o que ele fez na cruz do Calvário, está desprezando o mistério que tem na palavra por meio do próprio Deus, que é o Pai. O Pai escolheu isso. O Pai já tinha um plano. Tem gente que fala assim, se Deus é dono de tudo, sabe de tudo, por que deixou o inimigo enganar Eva e Adão e eles comer do fruto proibido? Gente, vocês não têm que ficar focado nisso, vocês têm que ficar focado nesse mistério, nesse amor, nessa graça, nessa misericórdia que o próprio Deus fez. Qual foi esse? Jesus. Antes de Adão e Eva existir, né, o próprio Deus fazer eles alma vivente, soprar nas suas narinas, seu nariz, melhor dizendo, o Jesus já existia. Vocês têm que entender uma coisa, gente, Deus não foi pego de surpresa. Deus não ficou surpreendido ali. Deus não ficou pensando assim, será que é? Será que não é? Não. Deus já sabia de tudo. Por isso que ele mandou seu filho, unigênito, que não é primogênito. Tô vendo até gente pregar que é o primeiro. Que é isso? É o único, não haverá outro. Jesus é unigênito. É mais do que único. Ele é Deus. Eu não acredito que Jesus é Deus, não. Como que alguém vai para o céu se não acreditar que Jesus é Deus? Como que alguém vai para o céu se não acreditar que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia? Como que alguém vai para o céu se não crê que Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário e ele ficou lá naquela cruz do madeiro horas e horas e horas e horas, agonizando, pregado ali no madeiro, né? Pregou as mãos dele, pregou os pés dele. Tudo indica que até nu estava. Gente, em nome de Jesus, como você quer ir para o céu, filho de Deus que está aqui, filha de Deus? E se você não acredita nisso, quando alguém fala isso para você, talvez na sua boca fala creio, mas no seu coração não crê. A sua mente, você fica assim, será? Na sua mente fica assim, difícil demais de acreditar nisso. E eu te entendo. Você não vai acreditar no Senhor Jesus ter morrido na cruz sem o Espírito Santo de Deus, não. Ninguém acredita. E para alguém acreditar que Jesus morreu na cruz para salvar ele, derramado o teu sangue puro e inocente, como diz o livro de Isaías, você vai precisar do Espírito Santo. E a Bíblia diz que aquele que pede o Pai, ele sendo mau, um pai aqui da terra, pedindo pão, ele não vai dar pedra. Pedindo um peixe, ele não vai dar ele uma serpente, uma cobra, né? Imagina o Pai Celestial que é bom, o Pai Celestial que é Deus, o Pai Celestial que te criou, te formou desde o ventre da sua mãe, o Pai que te ama, que deu seu filho para morrer na cruz para te salvar. Se você pedir ele, o Espírito Santo ele te dá. Tem gente espiritualizando tantas pessoas que fala assim, não, eu confio só na oração do fulano. Eu confio só se a irmã orar na minha cabeça. Eu confio só se o irmão orar na minha cabeça. Misericórdia. Em nome de Jesus, tira esse homem, tira essa mulher como estrutura de Deus. Você precisa acreditar em Deus. Ana, mas eu não vejo Deus, como eu vou fazer?
Se vira. Peça a Deus ajuda. A Bíblia diz, aquele que se humilhar, você precisa rasgar seu peito, ser sincero, falar: Deus, eu não acredito em ti. Eu não acredito que Jesus morreu na cruz. Eu não acredito em nada da Bíblia. Eu não acredito nesse povo. Misericórdia, me ajuda. Porque eu preciso acreditar. Me dá o seu Espírito Santo. E você acha que você vai fazer uma oração só assim. E você vai receber já. Ah, quem dera se fosse assim. Você ir lá todo revoltado, toda revoltada e falar: Deus, eu quero crer agora. Eu quero receber esse poder, esse mistério agora. Quem dera fosse assim, filho. Quem dera fosse assim, filha, mas não é. A Bíblia todo o tempo manda você se humilhar. Muitos estão pregando aí que os humilhados serão exaltados. Não tem isso na Bíblia. A Bíblia diz claramente aquele que se humilhar. Está no livro de Gálatas. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, está lá em 2 Crônica. Se humilhar. É se humilhar. Vocês precisam se humilhar diante de Deus, pedir Ele ajuda. Pedir Ele misericórdia, pedir Ele compaixão, pedir Ele força, pedir Ele fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, Ana, você não está pregando na palavra que você disse que ia pregar. Eu preciso que você entenda isso aqui para mim entrar na palavra aqui. Senão você não vai entender. Isso aqui é o mistério de Deus. E eu estou pregando tudo aqui que eu estou falando é Bíblia. Em nome de Jesus, eu quero que você entenda aqui, gente. Como que vocês querem subir para o céu se vocês não creem que Jesus morreu na cruz para salvar? Seja sincero. Eu não estou te vendo, não te conheço, não sei quem tu és. Né? Você também não me conhece, não sabe que... Enfim, não quero aqui jogar sua vida particular aqui na minha live. Está repreendido em nome de Jesus. Mas pense aí, só você e Deus. Pense você aí mesmo. Pensa aí e fala assim: será que eu creio que Jesus morreu na cruz para me salvar de verdade? Será que eu creio que Ele derramou teu sangue puro, como diz os cristãos, os evangélicos, sei lá como você achar melhor? Será que eu creio na palavra de Deus? Será que eu creio até mesmo em Deus? Porque quem é Deus, né? Tem que ser sincero. Com essa incredulidade tu não entra. A Bíblia fala sobre a incredulidade. A incredulidade precisa ser quebrada no nosso coração. Não adianta nós falar que crê em Deus com a boca, se no coração não crê nele. Tá caindo a live, eu sei. Eu sei, o povo tá saindo, porque verdade eles não querem escutar. Eles querem escutar que Deus vai te dar a vitória. Ai, gente, como eu tenho dó de certas pessoas, assim, compaixão de verdade. Porque tem gente que precisa tanto ouvir essa verdade aqui, mas não quer escutar de jeito nenhum. Mas eu quero te convidar em nome de Jesus, eu quero que você entenda a palavra. Eu já fiz uma live aqui pregando sobre... Muitos acham, né, que é convertido, mas não é. Porque muitos falam que Jesus é o Senhor da vida deles, mas dentro, né, do coração e mente é tudo a mesma coisa, gente. Vocês é feito de corpo, alma e espírito. O coração é a alma. A mente, o que você pensa, o que você sente, é tudo interligado, é a alma. Vocês precisam crer, não só com a boca, mas no seu coração. A sua mente precisa ser transformada. A própria palavra diz lá em Romanos que a nossa mente ela precisa ser renovada em Cristo. É tipo assim, ó, precisa ser mudada. Se a nossa mente era carnal, ela precisa agora pensar nas coisas espiritual. Ela precisa ser sobrenatural também.
Talvez você que está aqui na live, a sua mente é só carnal, só pensa nas coisas da terra, em comer, beber, deitar e dormir. Não, gente, em nome de Jesus, eu quero te convidar hoje para você pensar na sua salvação, para você pensar no céu, para você pensar no teu Pai que é Deus, para você pensar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele você não vai ver o Pai que é Deus. Você não vai morar no céu. Talvez você que está aqui, não, todo mundo vai para o céu. Não vai, não é assim. Quem dera fosse assim. Não é assim, filho. Não é te menosprezando, te julgando, como muitos vão dizer por aí. É te orientando, te alertando, te exortando. Porque muitos acham que exortar é xingar. Não, exortar é alertar. Exortar é falar a verdade para você que está vivendo na mentira, na ilusão, iludida com a realidade dessa vida. Eu sei que a realidade da vida é doída, crescer dói, amadurecer dói, viver na terra dói, né? Eclesiastes capítulo 3 diz que no mundo há tempo para tudo, né? Na terra há tempo para tudo. Mas eu quero também te convidar, filho e filha de Deus que está aqui, para você pensar no céu, para você pensar nas coisas do céu. Deixa eu te falar uma coisa, não é fácil pregar a palavra de Deus. Vocês não têm noção do que eu passo. Você acha que eu faço muitas das vezes? Eu já fiz aqui lives, estudando, trazendo aqui estudo, mas chega aqui, Deus muda tudo. Porque a gente não pode repreender o Espírito de Deus, a gente precisa dar liberdade a Ele para usar. Muitas pessoas hoje não é usada porque elas não dá liberdade ao Espírito Santo. Às vezes dá liberdade para outras coisas que não convém, mas para Deus trabalhar na vida dela não dá. A Heloína também está aí conosco, né? O Bruno, glória a Deus, viu? Vamos lá, continuando, versículo 2. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Gente, isso aqui é o ponto de continuar a pregação que eu estou falando com vocês. Quem é a palavra que eu estou falando com vocês aqui desde o começo? Jesus! Eu vou ler de novo. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos. Isso aqui é João falando. João viu Jesus. E testificamos dela. Tá tipo assim, eu tô testificando porque eu vi. E vós anunciamos. Ele tá falando, eu tô falando com vocês porque eu não quero que vocês fiquem aí iludida, por isso que nós falamos também. Anunciamos a vida eterna que estava com o Pai. Quem é a vida eterna que estava com o Pai? Jesus. E nos foi manifestada. Jesus teve que manifestar aqui em vida. Oh, aleluia. Para mostrar para nós que Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai a Deus, que é o Pai, a não ser por meio dele. Pode fazer a oração mais forte que quiser, não vai adiantar nada. Pode ir lá no cara mais forte aí da oração, a mulher mais forte da oração, ela não te colocará lá. Ele não te colocará lá. Quem vai te colocar no céu é Jesus. E por isso eu estou falando contigo aqui, pregando a palavra, que você precisa crer nele. Você precisa crer na palavra. Você precisa crer que Jesus morreu na cruz para te salvar. Que Jesus derramou teu sangue e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus ficou 3 dias morto. Mas o terceiro dia ele ressuscitou. E ele subiu aos céus. E ele disse lá no João 14, né? Eu vou, filhos, mas eu vou preparar-vos lugar. E eu vou deixar com vocês o Consolador, chamado Espírito Santo. Hoje ninguém avança ministério. Hoje ninguém
consegue pregar, hoje ninguém consegue orar, hoje ninguém consegue viver em santidade sem Espírito Santo. Não consegue. Talvez você que está aqui na live caiu de paraquedas. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Talvez está perguntando quem é Espírito Santo. Talvez o Espírito Santo para ti é aquele que vem, né? E batiza, ou aquele que vem e manifesta algo, o poder de Deus. Deixa eu te falar, o Espírito Santo vai mais além do que isso. Antes ele fazia isso, ele vinha. No Antigo Testamento ele vinha, apoderava do povo, do profeta, né? Do povo de Deus para falar, para profetizar. Hoje o Espírito Santo, ele mora em nós. Mora em todo aquele que nele crê. Mora. Ele faz morada. E o Espírito Santo não mora em casa suja. Outra pregação que um dia eu vou trazer aqui. Que tem gente achando que está com o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi embora há muito tempo. Espírito Santo não habita em casa suja. Espírito Santo não fica se você não se arrepender, se você não chorar, se você não pedir ele misericórdia, ajuda, volta para mim, como Davi falou. Não retire de mim o teu Santo Espírito e nem a alegria da tua salvação. O José aqui está falando lá de Nova Era Minas, de Nova Lima, sei lá, ou Nova Era Minas Gerais. Enfim. Amém, irmão. Glória a Deus pela sua vida. Continuando, gente, ó. Versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Aonde que eu encontro isso, Ana? 1 João, capítulo 1, versículo 3. Eu vou ler de novo. O que vimos, isso aqui é João falando, e ouvimos quem Jesus, ouvimos quem Jesus, isso vos anunciamos, de novo, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Oh, aleluia. Talvez você que está aqui, você crê em Deus, mas você não faz noção que precisa crer em Jesus. Ou você até respeita Jesus, você até fala que Jesus é um profeta, é um cara importante, né? Um homem importante que vem na terra. Mas nada além disso. Eu quero te falar uma coisa. Jesus foi profeta, foi tudo isso que você pensar de bom dele, e ainda mais, ele é o salvador da sua alma. Ele é o salvador daquele que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você precisa crer em Jesus para ser salvo. Você precisa crer que Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou teu sangue e ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra, que quer dizer direita, do Pai, que é Deus, intercedendo, rogando por mim e por ti, pedindo, Pai, a misericórdia da minha vida e da sua, que está nessa live, e de todos que está sobre a face da terra. Olha o versículo 4. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, ou a vossa alegria, a vossa paz se cumpra. Olha o versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Oh, aleluia. É isso que João escutou. É isso que João anunciava. E é isso que eu e você precisa falar, anunciar. Que Jesus é o Salvador
das almas que crê nele. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna. Morar no céu. Talvez você que está aqui, eu falo assim, eu quero tanto morar no céu. Ou talvez você que está aqui fala assim, eu acho que eu vou morar no céu. Ou então, eu acho que todos vão morar no céu. Porque Deus é bom, né? Deus é bom. Você falou a verdade. Mas você não falou a total verdade. A verdade total. Que Deus quer que você crê no Filho dele. Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, que é Deus, a não ser por meio dele. Você precisa crer que Jesus morreu na cruz para te salvar. Ana, eu não tenho fé para isso. Me desculpa, Ana, mas eu não consigo. A minha mente não deixa. Eu te entendo. Você precisa do Espírito Santo. E o Espírito Santo não habita em casa suja. Espírito Santo só vai vir habitar, morar em você quando você largar o pecado. Quando você largar a vida errada. Quando você parar de brincar com a realidade da vida. Talvez você que está aqui é uma pessoa que ama viver radicalmente. Já fui assim. Já contei vocês um pouco aqui do meu testemunho, da onde Deus me tirou. O tanto de pensamento que eu tinha para fazer com a minha vida. Viajar, pular de paraquedas, andar de avião, viver a vida radicalmente. Ir para a selva, ficar sozinha lá. Claro, me preparar antes, né? Não só físico, mas psicológico. E Deus mudou tudo isso. Nada disso aconteceu. Eu já contei a vocês aqui que eu fui parar numa cama de hospital. Antes, né, passando no médico, falando que eu tinha um problema no coração, na válvula, né, na válvula do coração, melhor dizendo, válvula mitral. E com o tempo, né, descobri essa doença com 19 anos. E com 21 para 22, o médico fala comigo assim, bem rasgado, né? Bem bruto mesmo, falando, se você não fazer uma cirurgia urgentemente, você vai ter uma parada cardíaca a qualquer momento, porque seu coração está inchando. E você que é jovem, pode sofrer um infarto fulminante e acabou sua vida. Falou assim, rasgado. Eu não sei se você crê em Deus, eu não sei se você tem dinheiro, eu não sei se você tem como falar pro SUS, mas você precisa correr para salvar sua vida. E eu tinha acabado de aceitar Jesus. Eu tinha acabado de, né, escutar lá na igreja, Jesus vai mudar a sua vida. Você acha que é fácil ser crente, gente? Você acha que é fácil ser fiel a Deus? Não é fácil. Mas também não é impossível. Não podemos criar justificativa. Eu só sei que eu virei para aquele médico e falei assim, calma, vai dar certo. Deus está no controle. Mas estava por dentro quase morrendo de preocupação. E ainda tinha um amigo, né, comigo. Fui contar a ele, misericórdia, não deveria ter contado. O cara ficou totalmente perturbado, muito mais do que eu. Falando de vender o carro, vender casa, e uma confusão danada. E fala, nossa, tem que falar com sua família. Eu falei, calma. Tenha calma, vai dar certo. Deus está no controle. Mas dentro de mim estava gritando. Dentro do meu quarto, só Deus sabe o tanto que eu chorei, o tanto que eu reclamei, murmurei, revoltei. Deus, cadê? E ainda eu fui buscar Deus no profundo, no oculto, no escondido. No meu quarto ali sozinha, falando que eu queria cura sobrenatural, que eu não queria passar por cirurgia, que eu não queria ser cortada, eu tinha pavor de agulha. Imagina agora ser cortada. Misericórdia. E batendo o pé, e falando com Deus que queria. Aí marcou um encontro de mulheres, eu fui. Monte oração.
E Deus levantou uma profetisa dele, né, uma mulher de Deus lá, e falou comigo: o Senhor está mandando te dizer o seguinte: você vai ter que passar por esse processo. Eu sei que tu tens me impedido para não passar, mas tu vai ter que passar, porque lá dentro terei almas que através de você voltará para mim. Você acha que foi fácil escutar aquilo? E eu ainda assim, meio prepotente, falando assim: aceitei, tá bom, amém. Fui embora dentro do meu quarto lá, falei: não, agora eu quero que o Senhor fale comigo. Eu sei que o Senhor usou a irmã lá, e glória a Deus por isso, mas eu quero te ouvir. Eu quero que tu fala comigo. E aí eu dormi chorando, os olhos inchados, dormindo. E Deus me visita em sonho. Me dá uma visão. E ali ele mostra, né? Eu deitada numa cama. Mostra tudo que eu tinha que passar mesmo. Mas que ele estava comigo. Ali eu acordei. Aquebrantei o meu coração. Acalmei o meu coração. Descansei. E dei continuidade à minha vida. Fui correr atrás, né? Dos médicos. Você acha que foi fácil? Não foi. Mas Deus foi encaminhando tudo. Eu fui fazer, né? Foi através do SUS, não tinha dinheiro, não tinha condições para pagar. Eu lembro que Deus foi abrindo as portas, amigos que conheciam amigos, conhecidos que conheciam conhecidos, foi abrindo as portas foi se abrindo. E ali, com o tempo, acho que 2 meses, saiu a vaga. Naquele hospital, né? Alguns pode até conhecer, Madre Teresa lá de Belo Horizonte. E ali eu tive que passar por aquele processo, por aquelas coisas todas que você já sabe, né? Alguns aqui podem até saber, também já ter passado. E eu tive que enfrentar uma cirurgia. Tive que enfrentar, sim, ser cortada, né? Colocar uma válvula em mim, de animal, né? Que fala que é de carneiro. Porque não colocou a mecânica, colocou a biológica, por eu ser nova, né? Eu tive que passar por tudo aquilo, gente. Mas depois que eu passei por tudo aquilo, eu fui parar na UTI, né? Também na CTI. É muito grande isso aqui, gente. É muita coisa. Eu dei como morta, né? Falaram que eu tinha 24 horas, que tinha que avisar minha família. Deu no mínimo lá 2 dias para mim. Porque mesmo depois que ter tirado os tubos, complicou tudo. Principalmente meu pulmão. Meu pulmão ficou muito, muito prejudicado, né? Que fala. Eu não conseguia respirar. Então já era... Pra medicina, tava morta. Já era pra ter morrido. Mas só que Deus mudou o quadro. Mesmo eu ali deteriorando, perdendo, né, as forças vitais, perdendo minha voz, eu não falava mais. Eu perdi totalmente a minha voz. Tipo, uns 95%, 90% da minha voz foi embora. Eu falava bem baixo mesmo. E quando eu falava, saía sangue, né? Eu perdi também os movimentos do meu corpo. Foi muita luta ali dentro daquele hospital, gente. Vocês não têm noção. E Deus, ele foi fazendo ali na minha vida. Isso aqui é só para quem crê. Isso aqui não é para quem ninguém crê, não. É para quem crê em mistérios, coisas de Deus. E Deus foi me usando ali. Deus visitava a minha voz. Para medicina estava horrível. Mas ele visitava a minha voz quando eu colocava pessoas que ele mandava falar. E ali eu falava com as pessoas da palavra de Deus, falava que Jesus era o Salvador, essas coisas que eu estou falando aqui com vocês. E muitos eram afastados, né? Afastada, voltava na hora. Pedia oração. Alguns não conhecia, aceitava ali Jesus na hora. E Deus foi fazendo coisas assim que na minha vida que eu nem imagino. E eu fiquei ali naquele hospital mais uns 10 dias. Horrivelmente ruim.
Mas quando deu uns 8 dias que eu já estava ali, Deus falou comigo: eu vou te tirar daqui, filha. Não temas, não tenha medo. Eu estou contigo. Só que eu não andava. Eu não conseguia movimentar a perna, não conseguia falar como que Deus vai tirar daqui, gente? Me ajuda, assim, eu crer, porque tá difícil demais. E ele me visitou de novo em sonho, e ele falou comigo: é assim que eu vou te voltar. E eu me via lá, né, cantando, louvando da forma que eu louvava, falando da forma que eu falava, andando da forma que eu andava. E quando deu ali o 9 dia que eu já estava no hospital, eu comecei a sentir minhas pernas. E eu danei gritando, falando com as enfermeiras: eu tô sentindo as minhas pernas, tô sentindo as minhas pernas. Aí veio as fisioterapeutas, né? Começou a fazer os negócios lá. Falei, também tô conseguindo falar mais, né? Mesmo que ainda saía muito necrose, gente, muito catarro, cheio de sangue. É até meio nojento de falar isso aqui. Mas as enfermeiras ali tudo empolgado, todo mundo empolgado. E eu também. Só que eles falaram assim: eu só vou deixar você sair daqui, Ana, quando você conseguir fazer os exercícios, né? Que é protocolo do hospital. Eu não tô com ele aqui agora, né? É um aparelho para que a bolinha suba, né? Que aí o pulmão já tá melhorando, né? Não tá 100%, mas já está restabilizando. E aí eu lembro que eu chorava porque eu não conseguia puxar, né, o fôlego daquilo. Eu chorava: Deus, eu quero sair daqui, eu não aguento mais ficar aqui, preciso ir embora. E aí Deus falou comigo só para mim ter calma. E aí quando tava dando 10 dias já, que foi o dia que eu saí, eu acordei de manhã falando: eu vou embora hoje. Deus falou comigo que eu vou embora hoje. Aí meu amigo chegou lá sem fé, sem nada, falou assim: como é que você vai embora, Ana, se você não conseguiu fazer lá, né, o protocolo que o hospital exige? Eu falei: calma, tenha paciência, Deus tá no controle, Deus vai fazer algo. Aí ele falou: amém. Só ficou assim meio incrédulo, né, mas saiu de perto e deixou lá quieto. Aí eu chamei, né, de novo, nós almoçou, e eu chamei as médicas, né, as fisioterapeutas, pessoas que olham isso. Falei assim: vem cá, que eu vou fazer o que vocês querem, que era puxar a bolinha, né? Não tem como, gente, eu explicar aqui direito, porque não tô com o aparelho aqui para mostrar para vocês. E aí, eu lembro que eu só fiz uma oração em pensamento: Deus, toca no meu pulmão agora, em nome do Senhor Jesus, porque eu quero ir embora, Senhor. E o Senhor falou comigo que eu vou embora hoje. E eu creio no Senhor. Amém. E pronto. E consegui fazer. E ela ficou tudo feliz, bateu palma, aquelas coisas de médico, né? Empolgados. E eu falei assim: vocês vão me deixar embora? Eles olhou assim: mas já, Ana, você quer ir embora? Eu falei: quero ir embora. Tô muito querendo ir embora. Por favor, me ajuda a ir embora. Aí elas não podiam deixar, porque é só o médico que é do setor maior, né, para deixar. Aí eu falei: vou chamar ele para ver se ele vai te examinar, para ver se você tá apta aí. E o médico que é mais velho, mas eles gostam de ver a pessoa bem mesmo, senão não vai, né? E aí eu orando com Deus, falando: Deus, por favor, a hora que o médico chegar, toca na minha voz, como tu toca sempre, para me falar com autoridade com esse povo, que eu venha ter autoridade para falar com esse médico, que eu quero ir embora hoje. Aí ele veio, falou: oi, Ana, tudo bem? Eu falei: tudo ótimo, tô bem demais. Ele tá assim: eita glória, até falou assim ainda, né? E me examinou, olhou tudo lá, válvulas, negócios, olhou tudo. Falou assim: ainda você tá muito abatida, né? Porque eu tava muito fraca, eu perdi muito peso, tava irreconhecível. E aí ele falou: então você conseguiu, né? Eu falei: consegui, doutor, tá tudo bem comigo, me ajuda, me deixa embora. Eu preciso sair desse lugar, desse ambiente. Esse ambiente também não é bom, né? E o psicológico manda muito, né, doutor? Eu falei desse jeito: me deixa embora. Ele tá assim: então tá bom, eu vou te deixar embora, mas você vai esperar um pouquinho mais. Eu falei: amém. Daquele pouquinho, fiquei mais umas 4 horas naquele hospital.
E aí, né, ali já tava dando umas 3 horas, 4 horas da tarde. Meu amigo vai buscar o carro, né? E eles têm protocolo, gente. Eles querem levar a gente cadeira de roda. Eu falei, misericórdia nisso. Tá repreendido em nome de Jesus. Não quero cadeira de roda. Eu quero ir de pé. Eu entrei aqui de pé e vou sair de pé, andando, mulher. Em nome de Jesus, a mulher tá assim, oh meu Deus. Ana, é protocolo, pode sentar aqui, não tem nada a ver, até na porta lá do hospital. Não, moça. Você pode me dar o braço, eu vou te abraçar aí, pegar no seu braço, sua mão, na onde você quiser. Mas nessa cadeira de roda eu não sinto. Eu tava apavorada daquilo. E aí, eu fui andando com ela, né? Até lá no último corredor lá, pra poder entrar no carro, né? E ir embora. E assim foi, gente. Bem resumidamente, porque foi muita coisa. Mas é só pra te falar que Deus existe. Deus faz milagres. Há 5 anos atrás, eu estava numa cama, toda arrebentada, como diz o povo, né, da roça. Mas Deus estava lá, cuidando, guardando. E hoje, para a glória e a graça e a misericórdia de Deus, eu estou aqui. E é por isso que eu prego a palavra com esta vontade, entendeu? Com essa autoridade que o céu me dá. E com essa convicção, essa certeza, porque eu fui privilegiada também por ver o milagre em mim, por sentir esse milagre em mim, por presenciar esse milagre em mim. Eu sou um milagre. Então é por isso que eu falo também deste Deus. E talvez você que está aqui, você nunca passou por uma experiência dessa. Talvez, né, a sua mente é tão incrédula. Ah, o médico hoje, a medicina está avançada, a medicina ajuda, a medicina faz, ok. Mas deixa eu te falar uma coisa, sem Deus o médico não faz nada. Sem Deus ninguém faz nada, Deus que dá a vida. Me prova isso, Ana, prova, tá lá em Gênesis. Ele soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida. E a mesma coisa com Eva. Você acha que você veio da onde? Do macaco? Tá repreendido em nome de Jesus. Que mente é essa? Abre a mente, filho. Ah, eu vim não sei da onde, mas não consegue acreditar em Deus, não? Em nome de Jesus. Você precisa entender que você não nasceu por acaso, você não veio porque sua mãe te quis, seu pai te quis, ou que foi por doideira deles lá, né? Talvez você também foi igual eu, uma pessoa que foi rejeitada desde o ventre, desde pequena, desde nova, desde juventude, agora velha também, né? Mais madura. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não te rejeita. Ah, parece que ele me rejeita também. Por que ele me deu uma mãe dessa? Por que ele me deu um pai desse? Não fala assim. Se você soubesse o amor que Deus tem pela sua vida, você não abriria essa boca para falar isso. Mas eu te entendo, também já abri a minha para falar isso. E tá tudo bem, você ainda não entende a palavra de Deus a fundo, porque você precisa do Espírito Santo. E Espírito Santo eu não posso te dar, ninguém pode te dar, mas quem pode te dar é Deus. E quando você quer, você precisa buscar. Você precisa buscar. Oi, pastor Gustavo. Todos aí, viu, gente, que tá curtindo a live, ajudando. Deus abençoe, o Henrique também. Eu quero que você entenda isso aqui, gente. Eu sei que eu parei um pouquinho para contar meu testemunho, mas deixa eu acabar aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7 do livro, né, da carta de São João, 1 João.
Versículo 7, ó. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quem é a luz? Jesus. Ele é a palavra manifestada em carne aqui na terra. Ele é a luz. E ele pode te ajudar a sair dessas trevas. O que é treva, Ana? Não é somente o escuro, filho. Não é somente a noite, né? Eu sei que nós usamos a noite, o escuro, para falar de treva, porque realmente as trevas amam o escuro, a noite, né? Para atormentar vidas. Mas eu quero te falar algo: as trevas é o inimigo das nossas almas. É aquele que você não consegue ver com seus olhos naturais. Talvez que você que está aqui é aquela pessoa cheia de pesadelos. Quando dorme, começa a ver coisas, ouvir coisas e fala: misericórdia, que é isso? Aí você clama o sangue de Jesus, né? Aí você clama o nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus, está amarrado. Deixa eu te falar uma coisa. Não adianta repreender, amarrar nada. Se você não crê nele, o diabo não vai embora. O diabo só vai embora quem tem autoridade. O inimigo só bate em retirada naquele que realmente crê no nome que está falando. No nome que está levantando com alta voz, está repreendido, está amarrado em nome de Jesus. Você precisa crer nesse nome. E como vai crer? Em alguém que você não conhece? E como que você conhece Jesus nas trevas? Não, você precisa vir para a luz. E como é que anda na luz? Buscar a Deus. Buscar a palavra, obedecer a palavra. Pedir o Espírito Santo. Se humilhar diante dele, orar com fé. E não essa oração vã, essa oração sem fé. Essa oração repetitiva, essa oração que muitas das vezes você faz repetida. Como é que é essa oração repetida, Ana? Ave Maria, cheia de graça. Qual é a oração repetitiva, Ana? Deus tem misericórdia de mim. Não é só isso que você tem que falar com Deus. Qual é a oração repetitiva, Ana? Essa murmuração todo dia. Murmurando. Ai, ninguém me entende. Deus parece que não está vendo o que eu estou passando. Isso é oração repetitiva. Não adianta você ir para a presença de Deus e ficar reclamando. Ai, a vida tá muito ruim, a vida tá assim, a vida tá assado. E não fala só com Deus, fala com outras pessoas, ainda peca mais, porque Deus te entende. Deus ainda pode até te quebrantar lá, se Ele tiver misericórdia de ti. Mas você precisa deixar, né? Você precisa quebrantar seu coração. Mas aí fala com um, fala com outro, peca aqui, peca lá. Que essas murmurações, reclamações, Deus não agrada disso. Deus não agrada disso. Em nome de Jesus. Vamos sair, gente, das trevas e vamos para a luz. O que é luz, Ana? É você obedecer a palavra. É você crer que Jesus morreu na cruz para te salvar. É você entender o testemunho dele na cruz, ter derramado teu sangue puro para te purificar de todo pecado, como diz o livro de João. Que o sangue de Jesus tem o poder de nos purificar de todo pecado. Não é um, não é dois, é de todo o pecado, porque a Bíblia fala que em pecado nos concebeu a nossa mãe, desde a entranha. Não existe bebezinho que não sabe nada. O bebezinho tem pecado, ele é o pecado. Como é que ele é liberto daquilo? Crendo que Jesus é o salvador da vida dele, da alma dele. Por isso que não pode batizar criança. Porque ele não entende, ele não sabe, ele não tem consciência. Ele só vai entender o que é o certo e o errado a partir dos 6 anos, 7 anos de idade.
E ele vai entender a fundo mais, ele a partir dos 10, 11, 12. Em nome de Jesus. Ah, Ana, mas eu vejo criancinha aí falando cada palavrão. Ele fala porque o pai fala. Ele fala porque a mãe fala. Os filhos repetem o que os pais falam. Os filhos fazem o que os pais fazem. Se muitas das vezes você fala, ah, meu filho não me respeita, minha filha não me respeita, é porque você também não respeita ela. Os filhos repetem o que os pais fazem. Em nome de Jesus, gente. Vamos andar na luz. Vamos voltar para a luz. O Senhor Jesus, ele tem falado tanto isso comigo. Sabe por que muitas das vezes você anda tão sobrecarregado? Tão sobrecarregada, triste, sem vida, parece que morreu e esqueceu de cair, como diz o ditado? É por causa que você precisa vir para a luz. Você precisa voltar ao que você fazia. Mas não é fazer esses pecados cometendo, que você está cometendo, não. Essas iniquidades, esses pecados não confessados, né? Já falei que tantas vezes que pecado é diferente de iniquidade. Pecado é pecado, você peca, nem que seja no pensamento, sentimento, você é ser humano. E você precisa ter uma vida cotidiana com Deus todo dia ali, se arrependendo, pedindo perdão dos seus pecados. Mas iniquidade é o pecado não confessado. É o pecado que tem 10 anos, 20 anos e você cometendo e você acha, ah, não tem nada a ver. Deus entende. Deus conhece o meu coração. É a meia verdade, não é a verdade total. É verdade que Deus conhece seu coração. É verdade que Deus te entende. É verdade. Mas não é a total. Ele manda você se arrepender. Ele manda você se humilhar. Ele manda você se converter. Ele manda. Ele manda você sair das trevas e vir para a luz. Ele manda você congregar, estar em comunhão com os irmãos. Ele manda. Ele manda você ceiar, né? Que é a mesma coisa de comunhão com os irmãos. Ele manda. Eu não preciso de pastor. Quem dera, filho, se fosse assim. Não precisar de ninguém. Você precisa de mim, eu preciso de você. Não tem isso, não. Cada um de nós na terra precisa de alguém. Você precisou da sua mãe para estar aqui hoje. Você precisou do seu pai para você estar aqui hoje. Ah, mas eu nem conheço eles mais, eles nem fazem parte da minha vida. Mas um dia passou, um dia existiu. O que adianta esse pensamento radical teu, fora de lógica? Porque você é tão realista para certos pontos da sua vida, mas por que você não é realista para isso também? Que você precisa de alguém. Um dia você precisou de alguém. Quem é você para achar que não precisa de ninguém? Ah, eu vivo sozinho e pronto, acabou. E se lasque todo mundo. Não, não é assim. Esse pensamento aí é fora de lógica. Você é inteligente. Você que está aqui é inteligente, homem. Você que está aqui, mulher, você é inteligente. Deus não te colocou como bobo na terra. Te deu um cérebro. Te deu uma mente para pensar. E glória a Deus por isso. Por isso que você pensa muitas das vezes que será mesmo que Jesus morreu na cruz? Será mesmo que Deus existe? Será mesmo que existe esse negócio de Bíblia que esse povo fala? Deixa eu te dizer uma coisa. Existe. É a verdade. E quem vai te convencer não sou eu que estou falando. Quem vai te convencer é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo só convence quem busca ele. Não adianta nada você falar, se ele quiser um dia ele faz. Se Deus quiser então, ele faz na minha vida. Se Deus é Deus mesmo, ele prova que ele é Deus então na minha vida. Fica aí com essa prepotência. Fica com esse coração soberbo, não vai adiantar nada. Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Ele só vai derramar graça, poder, Espírito Santo dele em ti
Quando você entender que precisa ser humilde. O próprio Jesus disse: sedes humildes e manso como eu sou. Se Jesus falou, tá falado. Ele é o próprio Deus também falando. Entende uma coisa, mistério de Deus. Só entende quem tem Espírito Santo. Só crê quem tem Espírito Santo. Não adianta nada tentar aqui te explicar o que é Deus, que eu não vou conseguir te explicar. Eu posso tentar te explicar um pouco, mas para você crer e entender a fundo, você precisa do Espírito Santo. Pode vir o melhor teólogo aqui, o cara que está mais elevado no nível, que não vai conseguir te explicar quem é Deus. Porque você precisa de Deus para entender Ele. Você precisa de Deus para crer nele. Até o ateu, para crer que Deus não existe, ele precisa de fé. Imagina você que quer crer em Deus e acha que vai crer em Deus sem fé. Não vai. Tô quase acabando, gente. Olha o versículo 8. A confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Isso aqui eu quero também que vocês atentem. Já tá acabando, viu? Só tem mais 3 versículos. Se dissermos que não temos pecado, enganamos nós a nós mesmos. E não há verdade em nós. Aqui tá a chave também para pessoas que falam assim: eu não tenho pecado não. Se você fala que não tem pecado, já pecou. Não há verdade em ti, não há verdade em mim, não há verdade em nós. Quando falamos que não somos pecadores ou que não temos pecado, o próprio Jesus chegou e falou: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Todos se retiraram porque todos tinham pecado. Ah, Ana, eu não bebo, eu não fumo, eu não prostituo, eu não roubo, eu não mato. Amém, glória a Deus, continue fazendo isso aí que você está fazendo. Mas você peca do mesmo jeito. Peca como, Ana? Pensamento, sentimento. Você talvez não comete o ato, mas você pensa muitas das vezes. Aí você tem que falar: tá repreendido em nome de Jesus. Deus me ajuda, que tem misericórdia. Sai na rua, vê uma mulherona ali, que hoje o povo anda pelado mesmo na rua. Nossa, meu Deus, pequei. Aí você tem que orar, pedir Deus misericórdia para tirar aquilo da sua mente. Porque sua mente não vai apagar ela, não. Você não é anjo, você não é arcanjo, você não é Miguel, você não é Deus, você não é Jesus. Amém? Continuando, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Sabe quando a gente fala assim: eu não peco, eu não sou pecador? Você está fazendo Deus mentiroso. E eu sempre falo nas minhas lives, né? Com respaldo bíblico, claro. Se tem alguém pecando ou mentindo, é nós, não Deus. Nunca é Deus. Porque Deus é santo. E Deus não peca. Mas nós sim, muitas das vezes mentimos, ou já mentimos um dia, ou pecamos. O irmão aí, né? Não sei se é irmão, com certeza não, porque tá fazendo perguntas difíceis, né? Pra mim te explicar isso, eu não sabe o nome aqui direito do... Qual que é o seu nome? Para me te explicar isso, você precisa primeiramente entender o que eu falei lá no início da live.
E eu tô quase terminando já. Já vai só mais uns 5 minutinhos, 10 minutinhos aqui. Já tem mais de 1h30 que eu tô falando aqui. Douglas. São perguntas difíceis. São perguntas complicadas. E tem um ditado, né? Que eu escutei de um pastor. Se a gente não entende, Douglas, nem o simples, por que a gente quer entender o complicado? Eu falei lá no comecinho da live, né? Que o povo tem deixado o simples para entender o complicado. E o complicado não levará ninguém para o céu. O complicado não leva você para o céu, mas o simples sim. Ele fez uma pergunta aí, né? O que é evangelho? O que é evangelho? Você precisa entender quem é aquele que se fez evangelho, né? Que é a palavra. Para nós hoje falar dele, que é Jesus. A Bíblia diz assim, ó, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai, que é Deus, a não ser por meio dele. Primeiramente, você precisa entender Jesus. Você precisa entender o caminho, você precisa entender a vida, você precisa entender a verdade. E ele é tudo isso e muito mais. Até os complicados, né, que você perguntou aí, tá nele também. Mas isso aí é para crente que já tá bem assim, tipo uns 2 anos de crente, 4 anos de crente, para querer entender esses negócios aí. Porque não vai adiantar nada eu falar com você aqui o que é Apocalipse, o que é essas coisas que você perguntou, né? O celular tá travando. Porque você não vai entender nada. Você precisa entender quem é Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Você sabia, gente, que todas as vezes que eu vou fazer live à noite, vem alguém para poder me insultar? E deixa eu te falar algo aqui, Douglas. Você acha que isso é mostrar autoridade? Eu sei. Porque você tá falando aí, realmente são perguntas fáceis, está errado. Você acha que isso aí é evangelizar, que isso aí é mostrar que você sabe? Eu sinto muito te dizer isso. Mas isso não é evangelho. Isso não é semear a palavra de Deus. Isso não é querer o bem para o outro. Isso é ter um coração soberbo, um coração prepotente, que tem que entrar dentro de uma live de uma pessoa e começar a instigá-la. Comecei a querer debater com ela. Isso é feio. Não só para você, mas para qualquer pessoa na face da terra. Que o Senhor Jesus ele possa te dar humildade no teu coração. Em nome de Jesus. Tá bom? Gente, vamos orar para nós estar finalizando esta live. E desde já eu quero agradecer a todos que estavam aqui. Todos de verdade. Gente, é por causa de certas coisas assim que aconteceu aí que eu não faço live à noite. Porque toda vez que eu faço live à noite, não tem uma vez que eu não fiz live aqui à noite e não vem alguém para debater. E a gente que tem muita atenção, foco, a gente pega no ato ali na hora. Entendeu? Então por isso que muitas das vezes eu não faço live à noite, porque é por causa dessas coisas. Mas o Senhor vai dando graça, né? O Senhor vai dando misericórdia, o Senhor vai dando, a gente ajuda, tá bom? Então explica pra nós aí, Douglas, o que é evangelho? Eu tô com um tempinho aqui ainda. O que é evangelho? Pode falar aí. Eu sabia disso.
Eu sei que o evangelho é boas novas. Tá bom, gente? Apocalipse é muito mais do que revelação. Apocalipse é a promessa de Deus para a igreja dele. Muito mais do que profecias, revelações. É palavra concretizada. Vai acontecer, na verdade já aconteceu. Cristo venceu o inimigo das nossas almas. Cristo venceu todas as coisas para levar a tua igreja para o céu. Amém? Gente, vamos orar para estar finalizando essa live? Desde já eu quero agradecer, viu? Obrigada a todos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê muita paciência para lidar com certas pessoas igual ele. Igual a certas pessoas assim. Mas eu vou orar pela tua vida, tá bom, Douglas? Tá bom? Fica aí, receba a oração e fique em paz, tá bom? Senhor Deus eterno e poderoso Pai, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo, eu te rendo todo louvor, toda adoração. Que o Senhor possa, Pai, nos ajudar, Deus, a romper as coisas da vida. Que o Senhor possa, Pai, nos ajudar a ter humildade. Que o Senhor possa nos dar, Jesus, entendimento, paciência, amor pelo próximo. Me dá um coração que ama, Jesus. Me dá um coração também, Pai, que saiba, meu Deus, discernir entre o bem e o mal. Deus, eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, por cada pessoa que aqui se encontra, que o Senhor possa ter misericórdia da vida do Douglas. Que o Senhor possa ter misericórdia, Pai, da minha vida. Que o Senhor possa ter misericórdia da vida dos demais irmãos. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te rendemos o louvor, a glória que é devido. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. O Senhor é santo. Santo, 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 santo. Oh, Pai, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Pai, eu quero te agradecer por este dia. Eu quero te agradecer por esta noite. Eu quero te agradecer por esta live. Eu quero te agradecer por cada vida que ouviu o teu evangelho, mesmo que confrontou, incomodou. Ah, Deus, como eu quero, Pai, te louvar por tudo aqui agora. E eu te peço, Pai, que o Senhor possa arrancar do meu coração tudo aquilo que não provém de ti. Tudo aquilo, Pai, que não provém do Senhor. Que o Senhor venha repreender todo o mal, Deus. Todo abatimento. Tudo aquilo, Pai, que o inimigo quer, Pai. Que a gente pegue, mas ele não vai, Deus, colocar isso em mim. Porque está repreendido em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus tem todo o poder. E tem poder na minha vida e no meu coração e na minha alma. Deus, eu te peço em nome de Jesus por cada vida que aqui está. Que o Senhor possa ajudar ele, ajudar ela a voltar a orar, a voltar a congregar, a voltar, meu Deus, a buscar a tua presença, a jejuar, a buscar se humilhar diante de ti, a buscar o Senhor. Esta é minha oração a ti, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Deus te abençoe, viu? Fique com Deus e até uma próxima live, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tá bom? Fique com Deus.